Amado Deus e Pai, Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu a viver em teu mundo. Ó Deus, nós te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos concede a este início de noite, a podermos estudar um pouco mais da tua palavra. E nós queremos, ó Pai, aprender para ensinar. Por isso, Deus, permita-nos que a cada dia nós venhamos ser abastecidos deste rico conhecimento que o Senhor deixou a nós e que o teu servo seja usado pelo Senhor, como até hoje o Senhor tem usado, para que ele possa nos ajudar a entender, Pai. Cuida do Enio, cuida da família dele, para que sempre, Senhor, ele possa se encontrar em condições de nos ajudar, ensinando e nós aprendendo e também, Pai, nas oportunidades que temos na vida, podermos ensinar a outros. Ó Deus bendito, nós pedimos que cada um aqui presente nesta live seja por ti guiado e conduzido, abençoado, Pai, para que cada dia nós possamos viver de acordo com o teu querer e a tua vontade. E nós sabemos que a tua vontade é que nós venhamos aprender a amar e a servir melhor. E assim, Pai, seja nós a cada dia, nos dias de vida que o Senhor nos conceder aqui na terra. Bendito Deus, ser com aqueles que necessitam da tua ajuda na enfermidade, no trabalho, na família, ser com cada filho teu, com a tua igreja, Senhor, aonde quer que se encontre, Senhor, e que a todos haja essa mesma disponibilidade para o ensino e o aprendizado, ó Deus. Nós oramos e nós agradecemos em nome de teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, então, de acordo com a informação recebida, nós estamos no capítulo 10. Obrigado por ter substituído aí o Sandro, né? Ter substituído durante essas 2 semanas passadas. Eu tive aqui, não foi férias, não. Férias nós tivemos 3 dias de férias, mas tivemos aí com acampamento, retiro com outros missionários aí de várias partes, Croácia, Nova Zelândia, Honduras, Brasil, etc. E irmãos da congregação, então, na verdade, não dava para ensinar, mas a gente está de volta, graças a Deus, prazer em vê-los, né? E bem e saúde. E nós estamos, então, no capítulo 10 de Lucas. Então, deixa novamente tentar clarear aqui a ideia de contexto, né? Vou dar uma ilustração, não sei se vai ajudar ou não, ok? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: o Mateus, Marcos, Lucas e João, não é que em Lucas nós temos Jesus vivendo uma vida diferente com os 12 do que em Mateus, do que em Marcos, do que em João. Foi a mesma vida, os mesmos 3 anos, entendeu? Só que Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam Jesus de um ângulo específico para uma audiência específica, entendeu? É o mesmo Jesus, é o mesmos 3 anos, assim por exemplo. Por exemplo, vamos supor que haja um acidente de carro, ok? O acidente de carro, e ali tem 3 tipos de pessoas que viram o acidente, vamos supor assim, ou estão por dentro do acidente. Tem a parte médica, né? Assim, a ambulância, etc. Tem a parte policial, certo? Tem a parte legal, né? E tem a parte, por exemplo, de alguém que viu aí, alguém que estava passando e viu o acidente. Todos eles viram o mesmo acidente. Mas se o médico for escrever para uma audiência médica, por uma razão ou outra,
vai ser diferente do relatório que o policial daria a uma audiência policial, por exemplo, a seus superintendentes, entendeu? E é o mesmo acidente, mesmo acidente. Então, é uma questão do ângulo, do ponto de vista, da necessidade dos ouvintes e assim por diante. Então, no caso de Lucas, Lucas está escrevendo. Lucas, na verdade, ele nem viu o acidente, vamos dizer assim. Mas ele pesquisou sobre o acidente, entendeu? Ele teria pesquisado sobre o acidente. Então, Lucas pesquisou sobre Jesus. Ele pesquisou com quem? Com aqueles que viram Jesus e estiveram com Jesus desde o começo. Provavelmente, enquanto Paulo estava preso lá em Cesareia durante 2 anos. Ele deve ter conversado com Maria, sem dúvida alguma, deve ter conversado com os apóstolos. Ele não era apóstolo. Ele não era apóstolo, entendeu? Mas ele pesquisou com todo mundo ali. E depois ele vai escrever, então, Atos, um segundo livro, ele continuou pesquisando, porque ele não participou de todas as coisas que os discípulos, os apóstolos fizeram, mas ele pesquisou, então ele relatou. Ele fez um relatório minucioso, porque ele pesquisou minuciosamente, e ele mandou esse relatório a um tal de Teófilo. Naturalmente, não é a mesma coisa de Mateus, que fez o relatório e escreveu aos judeus todos. E Mateus foi apóstolo. Lucas não. Lucas não era nem judeu, era gentil. Ok? Então, podemos, talvez, possamos concluir que Lucas fez um relatório mais minucioso da vida de Jesus do que os outros, porque ele fez uma pesquisa minuciosa e mandou para esse tal de Teófilo, do ponto de vista que interessava a Teófilo. Entendeu? Bom, quem é Teófilo, nós não sabemos. Eu não sei se eu já dei minha opinião para vocês. Já dei minha opinião para vocês, quem eu achava que era Teófilo, não? Sim. Sim, ok. Então, provavelmente, eu acho, meu achômetro, né? Porque não está escrito, que Teófilo seria uma pessoa, um excelentíssimo, que estaria envolvido no julgamento de Paulo lá em Roma. Então, Lucas, por uma razão ou outra, não se sabe nem a razão, nem por quê, nem como, ele mandou toda essa informação para Teófilo, deu essa informação para Teófilo. Eu até acho que ele tomou essa iniciativa de fazer essa pesquisa e dar a Teófilo. Tem gente que acha que ele foi contratado por Teófilo, etc., etc., mas eu acho que não. Eu acho que ele simplesmente levou essa informação. Eu não sei como é que a situação jurídica era na época, mas Paulo estaria sendo julgado, seria julgado em Roma, porque ele era cidadão romano, ele apelou para César. Então, ele foi levado de Jerusalém para Cesareia, onde ficou 2 anos, de Cesareia para Roma, onde ficou 2 anos preso. Ficou 2 anos preso em Cesareia, 2 anos preso em Roma. E o livro de Atos, também escrito por Lucas, certo? Terminou antes do julgamento de Paulo, né? Então, provavelmente, foi toda a informação dada antes do julgamento, certo? E muitos acham, né, que quando Paulo escreveu 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, nessa sequência,
que ele já teria sido libertado de Roma, da prisão. E durante essa prisão romana, ele escreveu 4 livros, né? Que é 3 asiáticos e um europeu, né? O europeu era Filipenses, os asiáticos eram Colossenses, Filemão e Efésios, né? De Efésios. 4 livros de prisão, a gente chama as epístolas de prisão, né? Durante o emprisionamento em Roma, durante 2 anos. Durante 2 anos em Roma. Bem, mas como eu falei, é o mesmo Jesus de Mateus, Marcos e João, os mesmos episódios, a mesma vida, o mesmo tempo, certo? Só que de um ponto de vista diferente. Então, eu tenho muita dificuldade, às vezes, em tentar comparar Lucas com Mateus, por exemplo, né? Os episódios. Não há necessidade, porque são contextos diferentes, são razões diferentes. Lucas esqueceu isso, ou Mateus esqueceu aquilo, ou Mateus não estava ali quando isso aconteceu. Isso aí nada para mim tem valor. Só foi escrito aquilo que interessava ao ouvinte, na verdade, ao leitor, ou aos leitores. No caso de Lucas, ao leitor Teófilo. No caso de Mateus, aos leitores judeus. No caso de Marcos, aos leitores gentios. E no caso de João, aos leitores todos no final do século. Ok? Assim vejo eu. Muito bem. No capítulo 10, então, no capítulo 10, nós vemos aqui, eu tenho um negrito aqui que fala a missão dos 70. A missão dos 70, né? Então, a gente vê Jesus aqui enviando 70. Deixa eu ler um relatório, um comentário aqui feito está na minha Bíblia aqui. Interessante que diz ali, designou outros 70, né? Outros 70. O comissionamento dos 70 está registrado apenas em Lucas. Moisés também escolheu 70 anciãos como seus representantes, números 11, 26 e 24 a 26. Os 12 discípulos foram enviados à Galileia, capítulo 9, de 1 a 6. Os 70 foram enviados a todas as cidades e lugares onde Jesus iria, isto é, a Judeia e possivelmente Pérea, veja a nota em Mateus 19, 1, de 2 em 2, do mesmo modo como os 12 foram enviados em Marcos 6, 7, a Atos 13, 2, etc, etc. Ok. Mas nada disso, a meu modo de ver, é lá tão importante, mas o ponto é que a restauração do reino é uma restauração que envolve todo mundo, certo? Você sabe o nome de algum desses 70, não? Bem, eu não pesquisei nada, mas, a meu modo de ver, nós não sabemos o nome de nenhum deles. De nenhum deles. Quem são esses outros 70? Certo? Não sabemos, mas o ponto não é esse. Deus sabe quem são os 70. Deus sabe quem são aqueles que trabalham na restauração do seu reino. Entendeu? Não é preciso notoriedade, acho que essa palavra é certa, não sei. Não é preciso fama. Não é preciso que todo mundo saiba quem você é. Deus sabe, se você é um trabalhador na restauração do reino, certo? Isso aí é importante para você, porque Deus sabe, certo? Porque tem muitos trabalhadores aí da restauração do reino que nós não sabemos o nome deles. Até mesmo aí no Brasil, certo?
Eu fiquei conhecendo alguns de vocês aí, depois eu comecei a ensinar aqui no online, né? Mas muitos de vocês aí, certo? A gente não sabia nada. Então, eu não conhecia pessoalmente, né? Agora eu conheço a pessoa, quer dizer, não pessoalmente, mas virtualmente, né? Virtualmente. Muito bem. Versículo 10. Alguém lê do 10, do 1 ao 12 para nós, por favor. Se a minha internet está boa, eu posso ler. Tá, eu estou escutando bem. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Até o 12, né? Sim, obrigado. Só uma observação, Enio. Aqui, quando ele fala, designou outros 72, é porque ele já tinha feito isso lá no capítulo 9, quando designou os apóstolos, 12, né? Por isso que agora está... Eu diria que sim, eu diria que sim. Então, esse é o ponto que eu quis deixar, que eu quis mencionar. Note bem, ele mencionou no capítulo 9, deixa eu ver aqui, no capítulo 9, versículo o quê? Deixa eu ver aqui. Versículo 1. Versículo 1, então, diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Não diz ali de 2 em 2, né? Deixa eu ver aqui, outros 70, 2 em 2. Deixa eu ver se tem alguma... Alguém lembra de algum outro lugar que fala de 2 em 2? Não. Não, só no 10. Eu digo que no 9 ele mandou os apóstolos também para pregar, entrar nas cidades. Mesma coisa, sacudir os pés, mesma coisa que ele fala aqui. Um outro detalhe interessante também é que, por exemplo, há manuscritos que são escritos lá, manuscritos que são escritos é redundante, né? Que são 70 e alguns que são 72. Então, a NVI trabalha com 72 e a ARA foi traduzida, mas consta os dois números, né? Nos manuscritos antigos. Então, a meu modo de ver, o importante aqui é o envio, E você vê, lá no 9, os apóstolos, e aqui são 70. 70. Interessante. Então, aí seriam 82, né? Vamos dizer assim, assumindo, ou se for 72, seria 84, né? 84, seria 82 ou 84. Mas o ponto principal é o envio, é a propagação da restauração. Enviar. Eu creio que nós precisamos aprender algumas coisas aqui desse versículo, dessa passagem. Uma é o envio. Necessitamos enviar. Ou seja,
A propagação tem a ver com ir em busca das almas, ok? Infelizmente, nós nos limitamos a 4 paredes, certo? Nos limitamos a 4 paredes. Infelizmente, a gente quer convidar pessoas para a igreja, certo? Aí, vindo para a igreja, entre aspas, né? Aí, então, aí a gente prega para elas. Mas a gente quer convidar. Olha, vem na igreja, vem na igreja, vem na igreja. Olha, eu não vejo isso muito aqui no Novo Testamento, não. O que eu vejo no Novo Testamento é a gente ir em busca das almas. Ainda mais agora com a pandemia, meu amigo, olha, a pandemia tem diminuído muito a presença de pessoas na reunião da igreja. Diminuído muito. Eu sei de lugares aí que estão com 40%, talvez 50%, talvez 60% do que tinham antes da pandemia. Eu tive conversando com um dos missionários aqui, que pelo que eu lembro, essa conversa, ele é da Croácia. E ele falou que para dar uma indicação de como a pandemia afetou o número de pessoas, ele disse que a maior denominação lá na cidade dele tinha, antes da pandemia, 750 membros, parece, ou 700, acho que 750, presentes na reunião deles. Agora, depois da pandemia, estão com 150. Então, você vê aí um problema que nós temos, que é o problema de ir em busca das almas. E é interessante de 2 em 2. De 2 em 2. Sempre é bom sair com outros, em busca das almas. Eu lembro quando eu era pregador solteiro, e mesmo depois de casado, eu dificilmente ia fazer uma visita ou ir na casa de alguém sozinho. Não ia. Eu sempre levava alguém comigo. Levava uma outra família, entendeu? Eu falei para vocês, eu acho que já falei para vocês uma vez, eu levava um professor universitário comigo para fazer visita. Aí, depois de muitos anos, até hoje, isso faz 60 anos. Deixa eu ver, 60 anos, não, foi em 66, mais ou menos 34, 56 anos, por aí, 56, 57, quase 60 anos. Eu chamava ele para ir comigo, ele ia. Depois de muitos anos, até hoje nós temos contato, até hoje eu converso com ele, nós temos contato. Hoje ele é presbítero. Depois de muitos anos, uns 30 anos depois, 40 anos depois, eu fui na congregação dele, que é uma outra congregação, e ele me apresentou, ele disse que quando ele me conheceu, eu era pregador da congregação, que eu chamava ele, pegava ele pelas mãos para levar. Falou que ele nunca tinha feito uma visita na casa de uma pessoa, e a primeira foi quando eu levei ele. E hoje ele é presbítero. Então, na verdade, aqui é bom ir de 2. Então, a gente depois da visita, ele parava para tomar um café, entendeu? Em algum lugar, comia alguma coisa, etc. É uma maravilha trabalhar de 2 em 2, ou mais do que 2, mas você vai de 2, meu amigo, é uma maravilha. Você vai, toma um café, conversa bastante, faz a visita, um apoia o outro, é uma maravilha. Não é bom trabalhar sozinho. Não é bom trabalhar sozinho. Ponto final. Mesmo visitando aqui. Fala aí, Giovanni. Nesse exemplo que o irmão deu da diminuição de irmãos,
Os irmãos oferecem culto presencial e online ao mesmo tempo ou só presencial? Nessa diminuição, Esse exemplo seu. olha, eu creio, que eu falei de 700 para Isso. 150, não sei, porque é uma denominação, não sei os detalhes. Não sei. Nós temos visto aqui em alguns lugares, porque o objetivo, quando nós oferecemos online, tinha o forte da pandemia, começamos com online. Aí Sim. deu uma acalmada, fomos para o presencial. Quem tinha comorbidade ficava em casa. Quem adoecia ficava em casa. O problema está que muitos fracos na fé espiritualmente, está frio, está chovendo, é mais cômodo ficar em casa. Esse é o problema. Mas não podemos matar o cachorro, temos que matar a pulga, né? Cortar o online, prejudicando aqueles que realmente estão doentes, que têm comorbidade. Nós temos que fortalecer esses fracos para que eles voltem o presencial. Então, mas você tem que ir em busca deles. Tem que ir em busca deles. Eu conheço uma congregação, Giovanni, nesse sentido aí, que eles oferecem online, porque você tem que aceitar, né? A admissão. Somente aqueles que são de fora ou que estão doentes e assim por diante. Eles não é para todo mundo, não. Então, eles fazem online para poucos, né? O mesmo culto que é presencial. O mesmo culto que é presencial. Eu, por exemplo, já ensinei e preguei várias vezes nesse local, então, naturalmente, eles me aceitam, porque eu vou fazer a pregação e ensino, sendo de fora. Mas lá dentro, na cidade lá, quem vai pregar e ensinar é presencial. Tem que estar presente para ensinar e pregar. Então, há um meio termo aí, né? Pode haver um meio termo aí. Deve haver um meio termo. Como você falou, não se pode prejudicar uma meia dúzia por causa de alguns outros, mas há uma maneira de solucionar o problema aí. Um outro ponto que eu acho muito interessante aqui nessa restauração, aqui nessa metodologia ou nessa maneira de restaurar, não gosto de usar a palavra metodologia, mas esse procedimento aqui restaurador, certo? É que Jesus deixou bem claro que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, certo? Ele deixou bem claro aqui que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Isso aí, olha, os trabalhadores são poucos. E se você já não descobriu isso aí, se você já não descobriu isso aí, certo? Os trabalhadores são poucos e a seara é grande. A seara é grande. E os trabalhadores são poucos. Entendeu? Então, na verdade, isso aí não deve servir como motivação para a gente. Já que eu sou um dos poucos, eu vou trabalhar bastante. Porque se os poucos não trabalharem, quem que vai trabalhar? Ninguém. Correto? Então, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas olha só, um problema com os trabalhadores sendo poucos, você sabe qual que é um problema? É o desânimo. É o desânimo. Mas se você vai de 2 em 2, você não fica desanimado. Um anima o outro. Um anima o outro. Certo? Eu tinha um amigo, um irmão aí, eu acho que você já sabe, já falei várias vezes. Eu e ele viajávamos pelo Brasil afora. Mas que maravilha que era, certo? Que maravilha que era nós dois trabalhando juntos, viajando para todo lugar. Norte, Sul, Leste, Oeste. Menciona aí, Amazonas, Rio Grande do Sul. Quantas vezes estivemos no Rio Grande do Sul? Quantas vezes estivemos no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Brasília, Rio de Janeiro, etc., etc., Nordeste. Então, e um anima o outro. É uma maravilha trabalhar em conjunto, entendeu? Então, você vê, nós estamos querendo formar essas equipes aí para as 6 capitais brasileiras que não têm igreja, mas estamos querendo formar equipes. 2, 3 famílias. Não vamos mandar uma família sozinha, não. 2, 3 famílias. Fala aí, Valdivino.
Hello? O áudio está fechado, irmão. Segue fechado. Aí. Boa tarde para todos. Você está falando que um anima o outro, e além dele animar o outro, ele aprende com o outro. Sim. Porque enquanto um está falando, o outro está ouvindo, está aprendendo também, né? Nota 10. Nota 10. Verdade. Verdade, verdade. Muito bem. Inclusive, como você falou, um está aprendendo, né? E se um é mais forte que o outro, ou mais conhecedor que o outro, eventualmente o bastão vai ser passado para o outro, né? Muito bom, bom ponto isso aí. Então não devemos desanimar, muito ao contrário, devemos nos animar e reconhecermos que nós somos dos poucos. Que maravilha ser dos poucos para a seara grande, entendeu? Às vezes eu fico pensando, olha, eu estou pregando há mais de 50 anos e será que eu fiz o suficiente? Né? Mas a seara é grande demais. A seara é grande. Então, mas se os poucos não trabalharem, meu amigo, ninguém vai fazer nada, porque está nas mãos dos poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Outra coisa, devemos orar para que o Senhor mande trabalhadores para a sua vinha. Orar, certo? Está dizendo aí, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, certo? Então, se a gente está orando, quem sabe entre esses que estão aprendendo online, que muitos vão se tornar trabalhadores, muitos já são, mas talvez nem todos sejam, mas talvez seja uma maneira de se criar trabalhadores. Se você vai orar a Deus para mandar trabalhadores, certo? Mas nós temos que fazer a nossa parte para ajudar na produção de trabalhadores. Lembra o que Paulo disse a Timóteo? 222, lembra 222, não? Quem é que Segundo lembra? Timóteo 2:2. Hã? Segundo Timóteo 2:2. Ok. Então, o É que isso? Paulo disse, exatamente, Paulo disse a Timóteo, essas coisas que você ouviu de mim, ensine aos homens fiéis e idôneos para que eles possam instruir outros. Olha aí a produção de trabalhadores aí. Quem sabe ajuda na produção de outros trabalhadores. Então, por isso que eu ensino bastante, estudo bastante. Inclusive, eu fui enviado para o Brasil nessa terceira viagem, exatamente com esse propósito de ajudar a desenvolver pregadores e professores, assim como outros, né? Mas, na verdade, temos que nos conscientizar de que precisamos de mais trabalhadores. Então, vamos rogar a Deus e vamos fazer a nossa parte para termos mais trabalhadores. Muito bem. Agora, tem essa parte aqui o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. Ok? Ele é digno do seu trabalho. Ou em outras palavras, devemos ajudar na manutenção de pregadores, certo? Nós temos esse plano aí que nós vamos já lançar de todo irmão brasileiro poder contribuir com R$7, ou múltiplo de R$7, para ajudar na formação de equipes para 6 cidades brasileiras que não têm ainda, capitais brasileiras que não têm ainda igreja, e depois, além das 6 capitais. Mas note bem, o trabalhador é digno do seu salário. Com R$7, ou múltiplo de 7, vamos ajudar na formação de 6 equipes, certo? E depois continuar na formação de mais equipes para o resto do Brasil, até a volta de Jesus. Então, na verdade, o trabalhador é digno do seu salário. Infelizmente, nós não reconhecemos isso, ok? Geralmente. Nós queremos pagar o mínimo possível para o pregador. Eu estou falando de uma maneira prática.
certo? De uma maneira prática, certo? Geralmente, a gente quer pagar o mínimo possível ao trabalhador. Se você encontra um trabalhador fiel, dedicado, meu amigo, ele é digno do seu salário. Ajude ele no que for possível, ore por ele, entendeu? A sua congregação tem um pregador tempo integral, ajude ele de uma maneira possível, certo? Por exemplo, nós vamos ter aí, nós temos várias reuniões anuais aí no Brasil. Por exemplo, deixa eu lembrar aqui, começar em janeiro. Em janeiro, a gente tem uma reunião, chama Instruir, lá no Rio de Janeiro, certo? Depois, em janeiro, nós temos também o Congresso do Nordeste. Nós temos também pessoas... Rio de Janeiro é o Instruir. É o Instruir, exatamente. Nós temos também o CRE Campinas. Temos aí um estudo em Bauru, depois do CRE Campinas. Nós temos em setembro, nós temos 3 em 1 mais 1, lá em Curitiba. 3 em 1 mais 1. Que é o mais 1 vai ser o que eu vou dar na segunda, terça e quarta, depois do 3 em 1. Certo? Então, são 6 dias, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, de estudos. Temos também isso em novembro. Em novembro, nós temos também, que eu sei, nós temos o CRE Nordeste, que também geralmente eu ofereço 3 dias depois do CRE Nordeste. Em outras palavras, nós temos oportunidades durante o ano em que os pregadores podem melhorar o conhecimento deles, mas será que nós ajudamos e queremos que eles vão para aprender mais? Será que nós financiamos a viagem deles, a estadia deles? Nós precisamos de fazer o possível para ajudar os trabalhadores, porque eles são dignos do seu salário. Dignos do seu salário. Às vezes, um pregador não tem dinheiro para comprar, para ir num estudo desse. Então, a igreja pode ajudar ele, entendeu? Então, mas olha só, precisamos de ser bem seletivos, né? Não podemos mandar qualquer um como se fosse... Olha, Jesus aqui, 70. Jesus escolheu 12. Não é todo mundo. Então, precisamos de ver realmente... Mas temos pregadores dedicados, homens esforçados, homens que precisam da ajuda, certo? Ainda mais se eles são tempo integral. Se eles são tempo integral, eles dependem da ajuda dos irmãos. Entendeu? Se eles são tempo integral. Então, o trabalhador é digno do seu salário, né? Eu há muitos anos que eu sou mantido pelos irmãos trabalhando na obra do Senhor, entendeu? Então, diz aqui, se você for numa cidade te receber e te tratar bem, amém, aleluia. Mas, se não, sacuda o pó dos pés e vai em frente. Lembrando que olha só, os que estão indo estão dizendo, o reino está próximo, estão na restauração do reino, propagando a restauração do reino. Os que recebem, tem os que recebem porque querem a restauração e os que não recebem porque não querem a restauração. Os que não recebem vão ter um castigo muito grande. Vão ter um castigo muito grande. Diz aí, versículo 12, digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Quem quer ler o 13, do 13 ao 16 para nós, aí, por favor? Posso ler, irmão? E aí? Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaída. Porque seus milagres que foram realizados entre vocês ou fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de sacos
e cobrindo-se de cinza. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Então, olha só, quem dá ouvidos aos enviados da restauração estão dando ouvidos ao restaurador, porque ele que é o restaurador da restauração. Quem não der ouvidos aos que estão propagando a restauração, não dão ouvidos àquele que é o autor da restauração, que é o próprio Jesus. Então, haverá um grande castigo para os não restaurados, aqueles que não aceitam a restauração, certo? Mas haverá um grande, sem dúvida alguma, um galardão para aqueles que propagam a restauração. Então, está falando ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, etc. Por quê? Porque não aceitaram a restauração mesmo vendo os milagres que Jesus fez. Entendeu? É interessante, uma coisa que me deixa muito abismado é como é que eles crucificaram Jesus, rejeitaram Jesus, depois de todos os milagres que Jesus fez, todos os sinais que Jesus fez, todas as profecias sendo cumpridas em Jesus. Ai deles, porque não aceitaram a restauração. Se não aceitaram a restauração do restaurador Jesus, dele ter feito todas essas grandiosidades, não há restauração para essas pessoas. É a mesma coisa daquele lá, quem blasfema contra o Espírito Santo, esse aí não tem como. Só tem uma porta, rejeita a porta, não vai sair nunca, ou não vai entrar nunca. Então, a mesma coisa aqui, olha, foi feito tudo isso nesses lugares aí, e mesmo assim não aceitaram a restauração. Propagada por Jesus, propagada pelos restauradores, assim por diante. Quem aceita... Então, o ponto é o seguinte, olha, se você pensa que todo mundo vai aceitar a pregação da restauração, você está enganado. Se todo mundo vai aceitar o que você prega e ensina, você está enganado. Se todo mundo acha que você é de fato transmissor da palavra, você está enganado. Você vai ter inimigo, você vai ter gente que vai tentar apunhalar você por trás, você vai ter gente que vai falar mal de você, você vai ter gente que não vai aceitar a restauração, mas nós estamos propagando a restauração do restaurador Jesus. Não é nosso. Não é nosso. O que nós ensinamos não é de nós. O que eu estou ensinando aqui, eu estou fazendo o melhor possível para ensinar o que está aqui na palavra. Nós estamos com a Bíblia aberta aqui, certo? Estamos tentando, da melhor maneira possível, explicar o que Jesus falou. E, mesmo assim, tem gente que não está interessado, tem gente que não participa, tem gente que não vem nos estudos. Tem gente, como foi mencionado aí, né? Tem gente acomodado, tem gente que não quer saber, tem gente que está empurrando, como diz aí a famosa expressão brasileira, empurrando com a barriga. Imagine só, nós estamos falando de uma restauração que leva à vida eterna e a pessoa empurrando com a barriga. Não pega o boi pelo chifre, não se dedica, não participa. Tem gente acomodado, não aparece às reuniões mais da igreja por uma razão ou outra. O Covid não vai... O Covid vai ser igual à gripe, a meu modo de ver. Não sou profeta, não, nem filho de profeta, mas a Covid vai continuar como a gripe continua. Então, nós vamos ter que estar preparados como a gente está preparado com a gripe. Todo ano morre gente de gripe. Não sei se você sabe disso ou não. Aqui nos Estados Unidos mesmo, a todo ano morre muitos. Parece que eu ouvi dizer que todo ano morre 50 mil pessoas aqui nos Estados Unidos de gripe, pelo que eu lembro. Em muito lugar. Então,
o COVID não vai embora, não. Então, temos que estar preparados. Vamos dizer assim, quem acha que deve vacinar, deve se vacinar. Quem pega, deve se tratar, e assim por diante. E vamos agora em frente. Né? Vamos agora em frente. Né? O pior já passou. O pior já passou, né? Que é o início. Agora temos que tocar o bonde para frente, mas como o Giovanni falou, tem muita gente acomodada aí, certo? Que está aproveitando da situação para ficar em casa e para não fazer coisas, não se reunir, etc, etc. Vamos, né? Vamos tomar cuidado com isso. Muito bem. No capítulo 17, versículo 17, então regressaram os 70, possuis de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Por quê? Por que o nome dele está arrolado no céu? Então, não é o problema dos resultados, porque você viu que alguns vão rejeitar, outros se submetem, os demônios se submetem, certo? Mas, por outro lado, o ponto não é esse, o ponto é o vosso nome está arrolado nos céus, porque vocês são restaurados, vocês são restauradores, vocês trabalham na propagação da restauração do próprio Jesus, né? Jesus falando da restauração dele. Então, isso aí que é realmente o importante, certo? É que o vosso nome está arrolado nos céus. Então, é um privilégio imenso trabalharmos na propagação da restauração. Vamos sair atrás das almas, certo? Deixa eu ler um comentário aqui para vocês, aqui, que está aqui na minha Bíblia, talvez possa ajudar um pouco mais. Não se sabe quanto tempo durou a missão deles. Pode ter sido de várias semanas, é mais provável que os 70 não tinham retornado todos juntos, mas esse diálogo parece ter ocorrido depois de todos eles terem se reunido. Ok, muito bem. Eu via Satanás caindo. Deixa eu ver o que está esse comentário aqui. Nesse contexto, parece que o sentido em que Jesus disse isso foi: não se surpreendam tanto com o fato de os demônios se lhes sujeitarem. Eu vi o comandante deles ser expulso do céu. Você sabe que isso aconteceu lá atrás, né? Lá atrás, né? Diz, eu via Satanás, ok. O expulso do céu, de modo que não é de admirar que seus subordinados sejam expulsos na terra. Afinal de contas, eu sou a fonte da autoridade que os torna sujeitos a vocês. Também é possível que a intenção dele fosse acrescentar um lembrete e uma advertência sutis contra o orgulho, que foi a razão para a queda de Satanás. Para discussões a respeito da queda de Satanás, veja notas em Isaías, etc, etc. Então, na verdade, o ponto-chave aqui, é o seguinte: a restauração vence, ponto final, contra o Satanás, Aliás, lá em Apocalipse, a gente nota que o início da restauração, no início da restauração, o Satanás quis impedir. E houve aquela confusão lá no céu, lá, e aquela guerra, e eles foram expulsos, lembra? Então, na verdade, existe vitória da restauração. Os restaurados são vitoriosos, os restauradores são vitoriosos porque trabalham em benefício da restauração, mesmo embora exista rejeição. Isso aí não tem problema. O ponto é trabalhar em nome da restauração do restaurador Jesus.
Giovanni. Irmão, o que eu observei aqui interessante é quando a gente estuda lá em Atos 2, os apóstolos sendo batizados com o Espírito Santo, recebendo o poder do Espírito Santo, a gente acha eu achava até então, que era a primeira vez que os apóstolos tiveram a experiência de receber poderes, né, do Espírito Santo. Aqui eles receberam poderes direto de Jesus, mas por um período X determinado, que não sabemos qual. Lá foi até a morte deles. Sim. Então, não foi uma coisa nova, né? Eles já receberam, já experimentaram os poderes, né? Os poderes de Deus aqui. Sim, sim. No nosso, sim, fazendo aplicação para nós já somos restaurados, nós estamos nos restaurando cada vez mais, somos propagadores da restauração, e o Espírito Santo em nós é o poder de Deus nessa trajetória de restauração. E nós temos toda a palavra aqui, nos 27 livros, que nos capacita a entendermos cada vez mais a restauração e viver uma vida cada vez mais restaurada e propagar cada vez mais a restauração, inclusive pela presença do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo é Deus em nós. É Deus em nós. Então, nós temos tudo que nós necessitamos para viver uma vida cada vez mais restaurada e para propagar a restauração. Ok? Bem, já deu 1 hora para nós, né? Nós estamos no versículo 20, certo? Do capítulo 10. Não fomos muito longe, mas o assunto é realmente essa da missão. As suas horas, Enio, passa mais rápido. Né? Que bom, né, que a gente está conversando sobre assunto muito importante e passa mesmo. Vamos ficar no versículo 25, irmão Enio. A continuação é? 21. 21? Ah, sim. Sim. É 21. 21. Alguma pergunta final, algum comentário final aí? Né? Novamente, obrigado a Sandro por ter dado a aula nas últimas 2 semanas, né? Eu fico contente em saber que nós temos pessoas capacitadas, eventualmente, certo? Eu creio que daqui 20 anos eu não vou estar mais com vocês. Vai sim. Vai sim. Daqui 20 anos. Eu acho que daqui 20 anos... Daqui 30 anos também não vou estar mais com vocês. Vai. Vai. Não importância não, daqui uns 15 eu já não vou estar também, não. Vai. Já ouviu falar na eternidade, Enio? Suas obras estão aí. Então, mas o ponto é esse, presta atenção. O ponto é o seguinte. O bastão precisa ser passado. Daqui 30 anos, espero que muitos de vocês estejam fazendo, quer dizer, eu estou falando 30 anos brincando, né? Brincando. Mas espero que, num futuro bem próximo, muitos de vocês, espero que num futuro bem próximo, muitos de vocês estejam fazendo o que a gente faz. Aliás, muitos de vocês já estão fazendo. E o ponto é esse, o ponto é transmitir, 222, 2 Timóteo 2:2. Passar o bastão para pessoas capacitadas que vão continuar fazendo a obra, ok? Esse é o ponto. Fala, Luiz Eduardo. Eu ia comentar o ponto seguinte, irmão, que ele comentou. Realmente, o irmão não pode deixar de ir na igreja, né? Ter medo de morrer, né? Aqui em Marcos, capítulo 5, do versículo 36, não fazendo o caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Então, a gente tem que viver mesmo no espírito, né? A gente não tem que deixar de ir no culto presencial com medo por causa do Covid. Tem que ir no culto. Tá bem de saúde? Vai no culto. É só esse comentário que eu queria fazer. Você é da onde, Luiz? Não, eu sou da Igreja de Cristo, ali do bairro Petrópolis, da Lucas. Ah, sei, da bairro Petrópolis. Porto Alegre. Porto Alegre.
Não, eu gostei, fez um bom comentário sobre isso, que muitos irmãos deixam de ir na igreja, Covid, não. Mas para ir na padaria comprar pão, tu vai. Para ir no mercado comprar comida, tu vai, né? Então... Trabalho também vão, né? Do trabalho. Para trabalhar, para ver o dinheirinho entrar na conta, vai, né? Aí na hora de ir para a igreja, tem medo de morrer, tem medo de pegar o Covid. Acho que todo irmão não tem que ter medo dessa doença. Ok, João Verdun. Sim. Obrigado, Luiz. João Verdun. Outro gaúcho aí, viu? Os gaúchos estão inspirados, né? Essa advertência de Jesus ali, né? No 20, dessa alegria exagerada deles ali, advertidos, né? De que a nossa alegria muitas vezes dura pouco. A gente, por exemplo, se nós temos uma missão de salvar almas e quando a gente traz uma alma para dentro da igreja, é uma alegria momentânea, porque a gente tem que olhar, continuar olhando e buscando outras almas, né? Aí ele leva esse comentário que leva lá para Filipenses 4, quando ele lá no 3, lá 4:13, ele fala que peço também a você, fiel companheiro, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo, porque tinha uma intriga entre elas ali. Então, é uma advertência de que a gente devemos olhar um para o outro dentro das congregações, sanar os problemas e é como foi falado aí, né? Ver quem é que está interessado realmente em salvar sua alma, porque esse comentário aqui, a maior alegria que nós temos é de ser ressuscitado, né, no batismo e a eternidade para com Deus. Então o esforço, né, e a alegria maior é focar o alvo, né? E dentro da igreja, cada um cuidando um do outro, esse amor aí cada vez mais lapidado pela palavra de Deus e o esforço de cada um. Obrigado. Jovina, o seu microfone está ligado. Deixa eu fazer um comentário aí nessa alegria do versículo 20. Não obstante, alegrai-vos. Obrigado, já desliguei. Ok. Não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Isso quer dizer o seguinte, você falou de alegria porque converteu uma alma. Sim, mas a alegria aqui é porque a pessoa está numa atitude de propagação de salvação, ou seja, de restauração das almas. Então, na verdade, é uma alegria constante. Não é somente quando a gente salva uma alma, mas a alegria porque a gente está no contexto de salvação de almas, que é o contexto aqui do livro de Lucas, de restauração do reino. Então, na verdade, todo aquele que está nesse processo, nesse trabalho, porque aqui Jesus está falando aos 70 que estavam trabalhando. Então, quando a gente está nesse processo de trabalho, a gente deve se alegrar, certo? Porque o nome está arrolado no céu. Mesmo se ele não converter ninguém. Mas está no trabalho, restaurando, trabalhando, propagando a restauração, mas ninguém aceita, mesmo assim o nome está arrolado no céu. Certo? Mas não há dúvida de que quando a gente trabalha, há resultado. Há resultado. Você vê aqui, olha, Jesus falou assim, olha, vocês vão. Tem gente que vai aceitar vocês, tem gente que não vai aceitar vocês. Ele falou isso. Ele falou isso. Então, na verdade, toda vez que a gente sai para trabalhar, há resultado mesmo, embora há aqueles que não aceitam. Você lembra a parábola do semeador? A parábola do semeador são 4 solos. Somente um dos 4 vai produzir fruto. Mas se você não sair a semear, você não vai encontrar a pessoa do quarto solo. Você vai encontrar pessoas do primeiro solo. Quando você sai a semear, você vai encontrar pessoas do primeiro solo que não querem nada, do segundo solo que aceitam, mas logo se ofendem, do terceiro solo que são os esquentadores de banco, mas você vai também achar pessoas do quarto solo. Mas se você não sair a semear, você nunca vai achar pessoas do quarto solo, mesmo embora você encontre, ao sair, 3 grupos que não vão dar em nada, entre aspas.
mas um grupo vai dar em alguma coisa, um grupo vai aceitar a restauração. Você ficar em casa, você não vai achar nunca pessoas do quarto grupo. Fala, Josenia. Eu lembro de Noé. Noé pregou, acho que foi 100 anos, né? Ok, fala. Mas ele não salvou quase ninguém, a não ser a sua família. Sim, exatamente. Mas ele não desanimou. Não. Ele continuou fazendo seu serviço, que era a arca, e ele fez até o final. Sim, exatamente. Jeremias também teve esse problema. Muito bom, boa ilustração aí, Josenias, de Noé, um bom exemplo disso aí. Muito bem, vamos terminar. Falou Jeremias não conseguiu ninguém, foi 0 pessoas. Sim, Jeremias teve problema sério, né, coitado? Depois ele escreveu Lamentações, né? Muito bem. Prazer em vê-los novamente. Eu creio que é prazer em ter com vocês, e na semana que vem vamos ter uma aula logo em seguida também com o irmão Alan. Eu creio que hoje ele não vai dar, não sei, eu acho que não, né? Ele está para iniciar quinta-feira que vem a programação, talvez também não dê. Programação, ele volta final de semana agora dos Estados Unidos, e a programação ele tentar iniciar quinta-feira que vem. Ele está voltando hoje. Ele chega amanhã. Chega amanhã, exatamente. Muito bem. Quem vai orar por nós aí? Eu vou orar. Um recadinho rapidamente antes, então. Quem não está na minha lista de transmissão e quiser receber os links de estudos diários, só me mandar um WhatsApp, meu número está ali. E eu já mandei na lista de transmissão, agora às 8h30, tem um estudo à disposição com o irmão Randall. Já passei o link para os irmãos que estão na minha lista de transmissão. Quem não está e quiser receber os links, me manda um WhatsApp que eu acrescento na lista de transmissão e vai receber todos os estudos diários de domingo a sábado. Era esse o recado. Vamos orar então, irmãos. Giovanni, oi. Por favor. Oi, Jô. Por favor, eu estou falando aqui. Ore por minha família. Tá. Minha família de sangue. Não é meus filhos e minha esposa, mas é a minha família. Okay. Irmãos. Nós vamos fazer uma viagem aí meia complicada. Ok. Amanhã talvez eu mande um recado para você, aí você pode falar. Talvez eu não esteja amanhã na live. Tá ok, então. Obrigado. Giovanni, por gentileza, o seu Alex pediu oração para o Nicolas, né, o filho dele, que está com problema de novo. E também ele pediu para oração para a família também dele. Tá? Por favor. O Alex Soares, né? O Alex. Tadinho. Tá ok, então. Oremos então, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, grandioso és tu, maravilhoso, misericordioso, que deu seu Filho amado Jesus Cristo a morrer por nós e nos deu a redenção da vida eterna, a promessa. E também nos deu o seu Santo Espírito a habitar em nós para nos ajudar nessa vida diária até a chegada do seu Filho amado a buscar a sua igreja. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos agora como igreja para ouvirmos da tua palavra através do teu servo Enio. Aprendemos mais a tua vontade para podermos praticar e também transmitir a propagação do Evangelho. Temos 2 pedidos especiais ao Senhor, meu Pai. Colocamos no teu trono a viagem da família do irmão José Carlos, que tudo transcorra da melhor forma possível, conforme os planos deles, que já colocaram nas mãos do Senhor. Que o Senhor esteja com esses planos, realizando conforme a tua vontade. Assim também como colocamos a situação da família do Alex Soares, do problema do Nicolas, o filho dele, que tudo esteja sob controle nas tuas mãos, e são filhos servos fiéis, que perseveram e conhecem essa provação, dê-lhes sabedoria para suportar essa provação, passar por ela, e certamente sairão dela mais fortalecidos e crescidos espiritualmente. Agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de podermos estar diante do Senhor, conversando com o Senhor, ouvindo do Senhor através da tua palavra, e pedimos que o Senhor esteja com cada um dos irmãos aqui presentes e com aqueles que não puderem estar, e que possam ter uma noite de descanso no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que a gente ora e agradece. Amém.
Amém. Muito bom. Deus abençoe cada um. Amém. Obrigada, irmão Enio, pela